Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, 22 de outubro de 2020, e a agenda de leitura da classe dos jovens se intitula Saul desobedece a Deus. Texto bíblico se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 9, 10 e 18, que diz assim: E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Queridos, no começo do seu reinado, Saul até mostrou uma atitude boa, né? Samuel, o profeta de Deus, mais influente da época, disse para Saul que ele era pequeno aos seus próprios olhos durante essa fase inicial do seu reinado. A humildade sempre facilita o serviço. Saul foi escolhido para servir a Deus e as pessoas de Israel de uma maneira especial. E o seu pensamento humilde dava condições para ele poder ser um excelente rei, o que acabou acontecendo no início. Na sua primeira grande tarefa como rei, Saul se mostrou um excelente líder. Ele respondeu à chamada dos residentes da cidade de Jabes-Gileade, sitiada pelos amonitas. Deus estava com Saul e seus soldados, e livraram a cidade da agressão amonita. Com esta demonstração de competência, Saul ganhou o apoio da nação e foi bem aceito como rei. Mas, infelizmente, esse rei caiu no erro que destrói muitos homens poderosos. Ao invés de manter a sua humildade diante de Deus, como servo do povo, ele começou a se preocupar com a sua própria posição e a sua própria honra. Como os políticos de hoje vivem ansiosos com as pesquisas de apoio popular, Saul dava mais ouvido às opiniões do povo do que obedecer a Deus. Quando deveria ter olhado sempre para a vontade de Deus como o único padrão do seu procedimento, Saul baixou seus olhos para agradar aos homens, e ainda pior, para proteger a sua própria imagem pública. Com essa mudança de foco, Saul se tornou um péssimo rei. As Escrituras frisam 5 exemplos das suas falhas. Ele ofereceu um sacrifício sem autorização. Ele não cumpriu a tarefa em uma outra nova batalha. Ele foi covarde no episódio de Davi e Golias. Ele lutou contra um adversário errado e também buscou orientações de uma fonte errada. Saul tinha condições para ser um excelente rei sobre Israel, mas faltou uma característica essencial: respeito para com Deus e a sua vontade. Para sermos bem-sucedidos diante de Deus, precisamos cultivar a atitude que faltou em Saul: obedecer ao Senhor acima de tudo. Deus abençoe e uma ótima quinta-feira.